Incentive os seus filhos a brincar. Sabe aquele negócio que você fazia quando era pequeno? Brincar. Permita aos seus filhos brincarem também. Permita. Um dia desses eu assisti um filme tão interessante de um grupo de amigos que cresceu junto, jogando um time de basquete. Depois de adultos, eles foram para uma cabana. Eles e as suas famílias. Quando o dia raiou, os amigos foram para fora e começaram a brincar. Depois de algum tempo, eles perceberam que as crianças não estavam do lado de fora da cabana. As crianças ficavam do lado de dentro, trancafiadas nos seus computadores, nos seus joguinhos eletrônicos. Então a gente incentivar os nossos filhos a brincarem de maneira a se interagirem, a conversarem com outros. Tudo isso fortalece o emocional deles. Incentive os seus filhos a brincar e faça os programas que eles gostam. Tem pais que até topam esse negócio de ficar um pouco com os filhos, talvez levar um tempo, mas só conseguem assistir os filmes que eles gostam. Só conseguem fazer os programas que eles têm prazer. Que tal ao longo dessa semana você se aproximar do seu filho e perguntar para ele: o que é que você quer fazer no próximo sábado de manhã? Você. O que você quer fazer? Para eu fazer junto. Eles precisam ouvir isso. Eles são apenas crianças. Estude com eles. Discipule-os. Apresente a mensagem de Jesus a eles. Invista no desenvolvimento pessoal dos seus filhos. Também invista no desenvolvimento da intimidade mútua, a intimidade dentro da família, ao redor da mesa, diz o versículo 3, na parte C. Incentive e priorize momentos de intimidade em família, tais como refeições. Que tal a gente ter uma refeição no dia juntos? Sério, com a televisão desligada. Sério, sem o fone de ouvido. Para a gente poder conversar, para a gente poder olhar nos olhos, para a gente poder compartilhar as alegrias e repartir as experiências. Que tal a gente também priorizar o tempo de férias com os nossos filhos? Já faz quanto tempo que você não tira férias? Já faz quanto tempo que você não tira férias para simplesmente jogar a tua agenda na mão da tua esposa e na mão do teu filho? Que tal arriscar nessa direção? Que tal traduzir a sua prioridade na família num investimento consistente no desenvolvimento do seu cônjuge, no desenvolvimento do seu filho e na intimidade mútua dentro de casa? Em quarto e último lugar, para a gente encerrar, o bom desenvolvimento do lar dependerá sempre, em última análise, de uma ação bondosa e sobrenatural da parte de Deus. Eu sei que no item anterior, talvez alguns de vocês começaram a ficar um pouco oprimidos e pensando assim: caramba, o que eu tenho feito da minha vida? Isso é bom. Eu também fico assim diante do desafio de investir a minha vida na vida da minha família. Mas a gente precisa ser lembrado o tempo todo, que em última análise, o sucesso da nossa casa, a realização dos nossos filhos, da nossa esposa, ela vai depender de uma ação bondosa, graciosa e sobrenatural da parte de Deus. Veja os versículos 5 e 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Isso depende, sem dúvida nenhuma, de uma intervenção de Deus, de um movimento de Deus na nossa direção. Nesse sentido, o Salmo 127 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar
na construção. Se não é o Senhor que vigia pela cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Por mais que você se esforce, por mais que você derrame suor, por mais que você invista da melhor maneira possível na família, o sucesso da sua casa não depende de você. O sucesso da minha casa não depende de mim. Porque a minha família e a sua família estão sujeitas a circunstâncias sobre as quais a gente não tem controle. Você tem consciência disso? Na sexta-feira à noite eu contava um pouquinho daquilo que a minha família vivenciou alguns anos atrás, lá para o Adilson, para a Priscila e para o Juliano. Numa determinada noite, a minha esposa, com um problema de mastite, cai no sofá. E quando ela recobra a consciência, ela descobre que ela não tem mais memória. No começo eu até achei graça. Achei interessante poder ficar com a minha esposa e contar para ela quem eu era, quem eram os filhos. Divertido pra caramba. Eu imaginava que essa história pudesse passar no dia seguinte, e isso não aconteceu. E eu percebi que a Sirene perdeu completamente a memória e não acumulava a memória do dia anterior. A mesma coisa aconteceu no dia seguinte. E no outro dia. E alguns dias foram passando, algumas semanas foram passando, alguns meses foram passando. E nada mudava. A sensação que eu tinha é que eu não ia aguentar. E a convicção que eu tinha, a única convicção que eu tinha, é que eu não tinha recursos para superar essa situação. Como levar a família assim? Será que a gente tem consciência de que a experiência da gente não dá conta? Que os títulos que a gente acumulou e colocou na parede nem sempre contribuem para que a nossa família seja a família que a gente sonha em ter? Em última análise, quem sustenta a gente na palma das suas mãos é o Senhor. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Essa frase se repete 3 vezes. Será inútil, será inútil, será inútil. Inútil. A consciência de que Deus é responsável por isso deve nos conduzir a uma postura de profunda dependência dele. Como é que a gente assume de uma hora para outra essa postura de dependência de Deus no contexto da nossa casa? Primeiro, interceda constantemente pela sua família. Isso mesmo, dobre os joelhos no seu quarto, feche a porta, converse com Deus e peça que Deus derrame sobre a sua casa o cuidado que você não pode prover, o sustento que você não consegue dar. Peça para Ele. Conte para o Senhor quanto você é frágil, quanto você percebeu ao longo da vida que a sua saúde pode ser passageira, que o seu trabalho pode existir talvez no máximo até o final do mês, não mais. A gente não sabe. A gente não sabe. Interceda constantemente por sua família. Em segundo lugar, clame a Deus constantemente junto com a família. À medida que forem surgindo demandas dentro da casa, não ora sozinho apenas.
Faz isso ao lado dos filhos. Que tal chamar a esposa e os filhos e dizer, gente, nós estamos passando por um momento da empresa que é muito delicado, mas muito mesmo, daqueles momentos que o papai não dá conta. E se Deus não fizer alguma coisa, não vai dar pé. Quando a gente faz isso ao lado dos filhos, sabe o que é que a gente conta para eles? Que a gente depende do Senhor. E que tudo que a gente possui é transitório, é passageiro. É como um castelo de cartas. E nada mais se compara à fortaleza que Deus pode nos oferecer. Em terceiro lugar, agradeça a Deus constantemente com a família. À medida que Deus for fazendo coisas pela casa, não pouco o esposo de ficar sabendo disso. Não pouco os filhos de ficarem sabendo disso. Não, marca um jantar em família. Sabe aquele jantar que você põe uma cadeira e deixa a cadeira vazia? Diz, essa é do Senhor. É como se Ele estivesse com a gente aqui. E a gente vai celebrar, e a gente vai orar, e a gente vai dizer, Deus, obrigado pelo que aconteceu. Obrigado porque a gente fechou esse negócio. Obrigado porque a gente superou essa crise. Obrigado porque o Senhor nos fez passar por essa enfermidade. Obrigado. Isso cria um clima de dependência dentro da família.